Olá, gente! Muito bem-vindos a mais uma Dica do Gentil. O tema de hoje é intervenção do Estado na propriedade. Vou falar um pouquinho sobre algumas questões de direito administrativo, mas com um olhar aí registral notarial naquilo que for possível. É o tipo do tema que pode cair em direito administrativo, com tranquilidade, pode cair em direito constitucional, dependendo do enfoque da questão, e, por óbvio, dentro das nossas questões de registros públicos. Dentre as modalidades, servidão administrativa, ocupação, requisição, limitação administrativa, tombamento e desapropriação, eu vou selecionar alguns aspectos que me parecem interessantes para o nosso estudo, ou pelo menos para a nossa dica. E vamos trabalhar de maneira pontual com isso. A primeira questão, a questão da servidão administrativa. A servidão administrativa, direito real, ela nada mais é do que um ônus real que incide sobre um bem do particular, com a finalidade de permitir uma utilidade, uma utilização pública. Em situações especiais, nós podemos ter a implementação de uma servidão administrativa também recaindo sobre um bem público, uma situação em que a União institui uma servidão em relação a um bem do Estado ou mesmo do município. Questão interessante pra gente. A instituição da servidão administrativa, ela pode ocorrer por acordo administrativo, lavrada uma escritura pública, ou por uma sentença judicial. Vale dizer que é indispensável para o registro a identificação exata da servidão. Ou seja, onde exatamente nós temos a servidão administrativa passando em determinado imóvel. Essa identificação exata, ela preenche a condição e princípio da especialidade, no caso especialidade objetiva, e ela é, sim, verificada pela posição administrativa. Ou seja, o Conselho Superior da Magistratura, é duro e realmente tem uma posição tranquila, pacífica, em relação à necessária identificação desta servidão administrativa para que ocorra um ingresso no registro, notadamente na matrícula ou nas matrículas atingidas. A indenização, em regra, não cabe indenização quando estamos diante da servidão administrativa. Agora, se houver algum prejuízo efetivamente demonstrado, diante do dano, aí sim a gente pode ter, nessa situação pontual, a fixação de indenização. A extinção da servidão administrativa ela ocorre basicamente ou por um desinteresse superveniente do Estado, o bem é incorporado ao patrimônio do Estado, ou a gente tem o desaparecimento aí do bem gravado. São situações que a gente acaba tendo que verificar na prática. Requisição e a ocupação temporária estão atreladas aí ao direito pessoal. Vamos deixá-las de lado e eu vou partir para mais uma destas hipóteses de intervenção. Em específico, vamos falar um pouquinho sobre a desapropriação. Da desapropriação, o que eu preciso destacar, e sem dúvida alguma ela é a forma mais dura, mais verticalizada da intervenção do Estado na propriedade, porque nós temos a retirada coercitivamente de um bem particular transferindo para o Estado. Essa é a ideia máxima da desapropriação, modo originário de aquisição da propriedade. Ao lado, a título de exemplo, da nossa uso capião, das hipóteses de regularização fundiária na legitimação de posse e conversão ou na legitimação fundiária. Então, ali artigo 23, artigo 25 da 13465 de 2017, mas é sem dúvida uma modalidade emblemática. E a sua efetivação ela ocorre mediante um procedimento administrativo mais uma fase judicial. Então nós temos uma sentença. E a sentença na desapropriação, ela tem como grande propósito a fixação de indenização. E aí vai uma outra dica. E se eu tenho um direito de superfície naquela área que foi desapropriada? Haverá indenização tanto para o proprietário da superfície, como também para o proprietário do solo. Qual o cuidado que a gente precisa ter, pessoal? Vamos observar para fins de valoração, isso por prova pericial, qual o tempo que faltava naquele direito de superfície, o que de fato foi construído ou plantado, ok? Para que a gente possa ter a distribuição da indenização. Então, questão interessante. Meia desapropriação, então, ela vai acontecer, por excelência, um processo judicial de fixação de indenização. Agora, cabe a desapropriação amigável? Sim. E ela é feita como? Escritura pública. E a pergunta que surge é modo originário ou derivado de aquisição da propriedade?
Boa doutrina dizendo que seria modo derivado porque há uma transmissão, há um ajuste de vontade nessa transferência do bem. Entretanto, como ao gênero desapropriação como modo originário, seja forçado ou amigável, entende a jurisprudência administrativa que continua, mesmo a desapropriação sendo amigável, modo originário de aquisição da propriedade, o que permite o ingresso sem observância do princípio da continuidade. Legal? O último aspecto que eu gostaria de salientar aqui é a questão do tombamento. A atuação do Estado na proteção do patrimônio cultural. Memória, ordem histórica, memória nacional, claro, ordem histórica, a questão de algum viés turístico ou artístico que deve ser tutelado. Essa é uma ação que pode ocorrer de maneira voluntária, com o proprietário de fato concordando, inclusive com iniciativa própria, ou compulsória, em que o poder público ele realiza a inscrição do bem tombado mesmo diante da resistência do nosso proprietário. O processo de tombamento ele é indispensável. E vale dizer o seguinte, caso o proprietário ele pretenda alienar o bem tombado, em que deve ser mantida uma determinada estruturação, ele deverá notificar a União, o Estado, o município onde se situe para o exercício do direito de preferência em 30 dias. Sem tal procedimento, é nula a alienação, ficando autorizado aí o poder público sequestrar o bem e impor multa de 20% do contrato ao proprietário e adquirente. Vale dizer, pessoal, duas notas importantes para a gente fechar, não há obrigatoriedade do poder público indenizar o proprietário quanto ao bem tombado. Ok? E para fechar, o tombamento precisa ingressar no registro de imóveis por averbação. Fechamos os principais aspectos da intervenção com um viés aí notarial, registral, tema dado, dica feita. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.